Nesses dias que estamos falando tanto sobre eleições, eu queria declarar aqui o meu voto. O meu voto vai para Neemias, um servo do Senhor, que aqui no capítulo 1 declarou algo tremendo, qual todos nós deveríamos fazer pela nação brasileira. Ele diz assim: as palavras de Neemias, filho de Acalias, e sucedeu no mês de Quisleu, no ano 20º, estando eu em Suzã, a fortaleza, que veio Anani, um de meus irmãos, ele e alguns de Judá, e perguntei-lhes pelos judeus que escaparam e que restaram do cativeiro e acerca de Jerusalém. E disseram-me: os restantes que não foram levados para o cativeiro, lá na província estão em grande miséria e desprezo, e o muro de Jerusalém fendido e as suas portas queimadas a fogo. E sucedeu que, ouvindo eu essas palavras, assentei-me e chorei, e lamentei por alguns dias, e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. Nesses dias em que estamos prestes a definir quem vai ser o futuro presidente da nação, eu queria trazer essa reflexão do que Neemias fez. A cidade dele estava totalmente destruída, os muros rachados, fendidos, as portas queimadas a fogo, e os que ainda permaneciam, que não tinham sido levados para o cativeiro e permaneceram em Jerusalém, estavam em grande miséria. Tudo isso fez com que ele entrasse em propósito de jejum e oração, em que ele começasse a refletir e veio sobre ele consciência de pecado. O que é consciência de pecado? Quando nós paramos de jogar a culpa nos outros, esse problema está acontecendo por causa disso, isso é porque o país é muito corrupto, isso é porque tal coisa, que geralmente a gente ouve muito na boca de todas as pessoas, ou da maioria das pessoas do povo brasileiro hoje. E ele fez o quê? Ele parou para olhar o que ele tinha feito. E eu te pergunto, eu pergunto a mim mesmo, o que eu fiz para que essa situação não chegasse da maneira que está? Em quem eu estive elegendo, colocando meu voto nos últimos anos para poder chegar e fazer alguma coisa? Não estou falando de política, não. Eu estou falando de mim mesmo. Em que eu depositei a minha fé? Será que eu depositei em dinheiro, em fama, em riqueza? Eu depositei em pessoas? Estão entendendo o que eu estou falando? Sendo que Deus ele deve ser acima de todas as coisas na nossa vida. A Bíblia diz de amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Será que eu tenho amado? O que eu fiz com aquilo que Deus me deu nesses últimos anos? Será que eu só pensei em mim, enriquecer a mim mesmo? Só pensei em mim e na minha família? Ou eu olhei pelo necessitado, olhei pela pessoa que estava ao meu lado precisando de uma ajuda? E ele fez essa reflexão e no versículo 5 ele diz, começa a fazer uma oração. Senhor Deus dos céus, Deus grande e terrível, que guardas o conserto e a benignidade para com aqueles que te amam e guardam os teus mandamentos. Ou seja, ele começou a exaltar e a lembrar que Deus ele é fiel, Deus ele é bom, Deus ele é bom para com aqueles que guardam os mandamentos, com aqueles que atentam às suas palavras. Estejam, pois, atentos, versículo 6 diz, os teus ouvidos e os teus olhos abertos para ouvires a oração do teu servo, que eu hoje faço perante ti, de dia e de noite pelos filhos de Israel, teus servos. Então ele começa ali, depois de exaltar a Deus, fazer uma oração de confissão, uma oração de intercessão para todos aqueles filhos de Israel. E ele começa falando dos pecados. E faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel, que pecamos contra ti. Também eu e a casa de meu pai pecamos. De todos nos corrompemos contra ti e não guardamos os mandamentos, nem os estatutos, nem os juízos que ordenaste a Moisés, teu servo. Então ele percebeu que a situação que estava vivendo a nação não era porque o rei Joaquim tinha feito um mau reinado, ou os príncipes, ele não jogou a culpa nos governantes, mas ele olhou para si e falou, eu pequei, meus pais pecaram, toda a nação pecou. Se nós, como povo de Deus, também reconhecermos que nós pecamos, que nós consentimos com o ladrão, como diz aqui em Isaías, em Salmo 50, versículos 16 em diante, Deus poderá mudar a história da nossa nação. Mas não basta apenas um ou dois, todos nós precisamos fazer isso. Então, que você possa refletir nessas palavras, continuar lendo a história de Neemias
Deus até o levantou para reconstruir os muros da cidade, mas a primeira etapa é arrependimento. Por isso eu voto no arrependimento da nação brasileira.